Bom, pessoal, neste segundo vídeo de hoje, nós vamos continuar com as leis de Newton e a gente vai então para finalizar com a outra força de reação muito interessante para nós, que é a força de atrito. Então, a gente terminou o vídeo da semana passada, o segundo vídeo, exatamente escrevendo força de atrito. Bom, gente, o que é uma força de atrito? A força de atrito é o que impede esta borracha de escorregar nesse papel. É o que impede a borracha de escorregar. Observem que se eu soltar o grampeador, ele também vai ficar parado. Então a força de atrito é que está segurando. Mas se eu der uma batidinha aqui, ó lá, a borracha não vai se mover, porque o atrito sobre a borracha está segurando. Mas se eu der uma batidinha no grampeador, ele escorrega. Então o atrito que estava, lá, ó, o atrito segura a borracha, está segurando o grampeador, mas uma pancadinha no grampeador coloca ele em movimento e aí ele desce escorregando. Então o atrito é o que impede essa borracha de escorregar, ou o que dificulta a borracha a escorregar. Bom, gente, para entendermos atrito, vamos voltar bastante na história aí e vamos buscar um nome bastante conhecido nosso, que é Arquimedes. Bom, nos tempos de Arquimedes, acreditava-se que todo o corpo tinha uma tendência natural a ficar parada. Por quê? Por uma razão muito simples. Se eu deixo esse objeto aqui e ninguém mexe nele, ele vai ficar eternamente parado. Se a gente lança esse objeto, ele vai andar um pouquinho e vai parar novamente. Ó. Ele vai andar um pouquinho e para novamente. Portanto, todo mundo tem uma tendência a permanecer parado. Bom, essa era a ideia do atrito segundo o Arquimedes. Depois veio o Galileu, depois do Arquimedes, aí bastante tempo depois, tá? Aí veio um outro cientista famoso, né? Que é o Galileu Galilei. Isso já, assim, quase 2000 anos depois. O Galileu, então, descobriu que os corpos eles não têm uma tendência a permanecer parados, eles têm uma tendência a permanecer como eles estão. Então, o Galileu descobriu que o que faz um corpo parar não é uma tendência natural que ele tem, mas é a interação desse corpo com o chão, com o plano onde ele desliza. É isso que faz ele parar. Ok? Então, a ideia do Arquimedes, em que os corpos tinham uma tendência natural a permanecer em repouso, foi refutada, foi desmentida por Galileu, vamos dizer assim. Então, Galileu disse, não, Arquimedes está errado, os corpos não têm uma tendência natural a ficarem parados. Eles têm uma tendência natural a parar por causa, não de ser a natureza dele, mas por causa da interação dele com o plano onde eles deslizam. Então, é a interação entre o plano de deslizamento, que no caso seria a folha aqui, e a borracha é que faz com que ela pare, ou com que o grampeador pare quando ele é lançado. Então, aqui no caso, ele está na subida, né? O peso está puxando para baixo. Vamos pegar aqui, ó. Quando a gente lança ele aqui, ele vai, então, parar. Por quê? Por causa da interação dele com o plano onde ele desliza, certo? Isso aí acontece, gente, por causa de quê? Bom, por mais que uma superfície pareça lisa, veja bem. Então, vamos pegar uma régua aqui. Por mais que uma superfície pareça lisa, se eu coloco aqui nessa superfície um bloco
e lançamos esse bloco, por exemplo, aqui para a direita, igual a gente lançou ali o grampeador, ele vai percorrer um certo trecho e parar. Por que que ele vai fazer isso, gente? Bom, por mais que a superfície pareça lisa, se eu pegar isso aqui e olhar num microscópio, o que que eu vou enxergar? Eu não vou enxergar uma superfície lisa, eu vou enxergar uma superfície áspera, com pequenas ranhuras. Então, essa seria a superfície do plano onde o bloco desliza. E aqui seria a superfície do bloco. Então, observe o que está acontecendo. As ranhuras, as irregularidades da superfície do bloco com as irregularidades da superfície do plano se encaixam, como se a gente quisesse estar fazendo deslizar duas lixas de unha uma sobre a outra. Aqui a caneta vai fácil, mas se fossem duas lixas de unha não iam. Por quê? Porque uma irregularidade trava na outra e não deixa com que escorregue. Então as forças de atrito surgem devido a isso. E aí o que que acontece? Quando, observem bem, eu vou pegar uma outra superfície aqui, só para a gente poder entender, tá? Aqui, ó, vou colocar a superfície da régua e vou colocar a borracha em cima da régua. Então, observem que quando eu empurrar a borracha, pode ser que a régua vá junto, aqui, ó. Eu empurro a borracha, a régua vai junto. Por quê? Porque as irregularidades da superfície da borracha encaixaram nas irregularidades da superfície da régua e quando um vai, o outro vai junto. Se eu segurar a régua aqui e empurrar a borracha, aí ela vai, mas ela não vai livremente, ela não vai solta, ela não vai à vontade, ela vai com dificuldade, porque quando eu empurro a régua, então o que que vai acontecer? Quando eu empurro a borracha, desculpa, o que que vai acontecer? Então aqui, ó, vai estar a borracha. Aqui vai estar a superfície da régua. Aqui vai estar a superfície da régua. Eu vou fazer aqui um ponto de contato entre a superfície da borracha e a superfície da régua. Então, quando eu empurro, esse encaixe das superfícies faz com que a régua seja empurrada para frente com uma força F, certo? Como a toda força de ação corresponde uma reação, a régua reage e segura a borracha aplicando uma força para trás. Isso, gente, se nós puxarmos a borracha para cá, tá certo? Bom, esta força que a gente tem aqui, então, gente, é exatamente o que nós chamamos de força de atrito. É uma força que surge devido às irregularidades das superfícies de contato, ok? Então, esta força de atrito é a força de interação entre a superfície onde o bloco vai deslizar e a superfície do bloco. Então, gente, as forças de atrito, elas têm as seguintes características. Bom, primeiro, elas surgem devido às irregularidades das superfícies. Então, elas não dependem de mais nada, elas não dependem da área de contato e elas não dependem do peso do corpo. A questão de ser mais difícil colocar um corpo pesado em movimento não é pela influência do peso sobre o atrito, uma influência direta do peso sobre o atrito, é por causa da inércia e por causa de uma interferência indireta do peso quando a normal depende do peso. Daqui a pouco a gente vê isso. Outra coisa, ela é uma força que sempre surge em oposição ao movimento. Então, quando a gente vai andar, por exemplo, se não tiver o atrito, nosso pé escorrega para trás.
Então o atrito ele age empurrando o nosso pé para frente, fazendo com que a gente ande. Então a força de atrito ela surge sempre em oposição ao movimento. E ela pode ser uma força que chamamos de força de atrito estática, quando ela impede o movimento de iniciar, ou pode ser chamada de força de atrito cinética, quando o corpo está em movimento e o atrito apenas dificulta este movimento. Então, o atrito estático ele impede o corpo de entrar em movimento. O atrito cinético dificulta o movimento do corpo que desliza sobre uma superfície qualquer. E ele pode ser calculado de acordo com a fórmula coeficiente de atrito vezes a normal. Então, coeficiente de atrito vezes a normal. Então, esse Uzinho esquisito aqui, a gente chama de Mi, ele é o coeficiente de atrito, que pode ser estático ou pode ser cinético. Por causa da ajuda ou da inércia, né? O atrito estático ele é sempre maior do que o cinético. Espera aí que eu vou escrever isso aqui. E N é a reação normal. Então, gente, quando o peso influencia na normal, claro que o peso vai influenciar no atrito, mas não diretamente. O peso influencia na normal, a normal influencia no atrito, tá? E aí, gente, nós temos o seguinte: o atrito estático, ele é sempre maior que o atrito cinético, porque se um corpo está em repouso, ele tende naturalmente a permanecer em repouso. Então, a inércia reforça a ideia do atrito, segurando o corpo para ele não entrar em movimento. E todo corpo em movimento, a inércia faz com que ele tenha uma tendência a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, a inércia, ela reforça a ideia do movimento. Então, por causa de uma relação com a inércia, o atrito estático acaba sendo maior do que o atrito cinético, tá? Porque todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, é muito mais difícil colocar o corpo em movimento vencendo o atrito estático do que mantê-lo em movimento vencendo o atrito cinético. Ok? Bom, gente, sobre a questão do atrito, nós, na próxima aula, no próximo vídeo, nós faremos alguns exercícios. Eu vou deixar, então, 2 testes para vocês fazerem. Bom, eu vou pedir, então, para vocês fazerem o teste. Eu vou passar de 2 aqui. E aí, já para fazer as contas com as leis de Newton, então nós fizemos do 1 ao 4. Agora, então, eu vou deixar como tarefa para comentar no próximo vídeo, que é os testes 5 ao teste 9. Páginas 174 a 176. Então, no próximo vídeo, a gente começa comentando esses testes, depois eu faço mais alguns para que a gente reforce essa ideia das forças e da lei de Newton. Ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal.